Olá, ouvinte! Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, a gente vai pegar o gancho do dia 8 de março para viajarmos um pouco no tempo e entender o que já foi conquistado pelas e para as mulheres em direitos políticos, trabalhistas e civis. Um episódio para olharmos o passado, o que já foi conquistado pelas mulheres que vieram antes de nós, e o que nós, que agora estamos aqui, podemos e devemos lutar para conquistar. Para falar com a gente hoje, recebemos a diretora do Sindipetro de São José dos Campos e região, Michele Ribeiro. Olá, Michele, tudo bem? Olá, Raquel. Olá, ouvintes. Eu estou muito animada por esse bate-papo de hoje com a nossa convidada. É sempre bom poder compartilhar mais detalhes desse tema que é tão importante, não só dentro da categoria petroleira, mas também para a nossa sociedade. E nossa convidada de hoje também é a Fabiana Costa do Amaral, advogada, diretora do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar aqui de São José dos Campos. Olá, Fabiana, seja bem-vinda ao Petrocast. Nossa, eu que agradeço, nós agradecemos, aliás, é sempre muito bom poder conversar com um sindicato que tem tantas mulheres de luta, uma vanguarda bastante combativa. Muito obrigada. Legal, Fabi. Fabi, eu sei que pode parecer meio clichê, mas eu queria começar com a data do dia 8 de março e o que isso simboliza para marcarmos esse dia como o Dia da Mulher. Olha, ao contrário, eu não acho nada clichê, porque diferentemente de outras datas, por exemplo, o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Secretária, que foram datas criadas por um sistema, pelo comércio, basicamente, para vender. Sinto muito, né? Quem acreditava que o Dia das Mães tinha algum critério um pouquinho mais afetivo, mas não é. O 8 de março, ele tem uma origem profundamente ligada à luta das mulheres trabalhadoras. Então, as sementes do que veio a ser o 8 de março estão lá em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam sobre a cidade de Nova York. E as reivindicações eram redução de jornada de trabalho, melhores salários e o direito ao voto. Aí, a Clara Zetkin, que é uma mulher ativista, membro do Partido Social Democrata alemão, vai propor isso em 1910, uma conferência internacional de mulheres socialistas em Copenhague, bastante representativa. Mas o que marca realmente a data é a greve das mulheres russas em meio à Primeira Guerra Mundial. Essa greve teve a primeira grande marcha por Moscou, em 23 de fevereiro de 1917. Só que a Rússia, naquela época, ela se regia por um outro calendário. E o dia 23 de fevereiro de 1917 corresponde ao nosso 8 de março, no nosso calendário. E elas exigiam, basicamente, comida, a volta, né, dos seus filhos, dos seus companheiros, o fim da guerra, paz, né, pão, paz e terra, que era o básico de onde tiravam o sustento. E em 4 dias, o czar foi forçado a abdicar do trono e o governo provisório concedeu às mulheres o direito ao voto, às mulheres russas o direito ao voto, lá em fevereiro de 17, pelo calendário deles. E isso começou a se espraiar no mundo inteiro, nas organizações de trabalhadoras do mundo inteiro, mas só foi realmente definido como o Dia Internacional das Mulheres em 1975 pela ONU. Então foi bem tardiamente, embora as marcas já tivessem lá atrás. E também, curiosamente, né, essa greve de mulheres, que começou com mulheres, que foi, inclusive, detonar a Revolução Russa, deixou também suas sementes aqui no Brasil. Em junho de 1917, muito antes da CLT, que foi lá em 1943, você tem cerca de 400 operários da indústria têxtil, basicamente da indústria têxtil da Moca, sua maioria eram mulheres, que entram em greve, paralisam suas atividades, e também isso foi um rastilho de pólvora por São Paulo inteiro, pelo Brasil inteiro, exigindo também redução de jornada, aumento de salário, e parte da revolta específica delas era contra o assédio, sofrido na época pelos chamados contramestres, que hoje equivale ao nosso supervisor, entendeu? E ela foi considerada a primeira greve geral do país, porque realmente foi um rastilho de pólvora pelo Brasil inteiro. E que ano que foi isso, então, Fabi? Em junho de 1917, para ser mais exata, começou na fábrica têxtil Cotonifício Crespi na Moca, em São Paulo. Tem um livro maravilhoso
do Gilberto Marangoni sobre isso, depois eu até passo para vocês. Ah, legal. E o que foi levado, como você mesmo disse, ainda foi bem distante da CLT, né? E Uhum. teve causas e lutas dessa época, dessa greve, reivindicações que foram arrastadas até vir de fato a CLT. A gente conseguiu conquistas assim inovadoras, né? Entre muitas aspas aí na CLT, quando ela apareceu. Não, sem dúvida, porque você imagina que até 1943, para você conseguir qualquer direito, era preciso fazer greve. Não tinha outro jeito. Mas isso não tinha nada, inclusive, que fosse acumulado, entendeu? Como direito básico, tipo, isso, menos que isso não pode. Então, lá, em 1917, para vocês terem uma ideia, o medo era tão grande que isso virasse uma revolução, né? Já tinha virado greve geral, que em um mês eles se dispuseram a negociar. E aí teve uma fixação de uma jornada menor, uma fixação de salário mínimo e uma série de outros elementos que depois, repetidos por várias outras categorias, vai desembocar na CLT de 1943. Que, curiosamente, tinha até algumas coisas que depois foram consideradas excesso, por exemplo, proibição de trabalho noturno, proibição de trabalhos em locais insalubres. Isso teve até uma certa polêmica quando dizia o seguinte, mas por que a mulher era proibida quando você tinha os homens fazendo o mesmo trabalho em insalubridade? Então, isso é assim, até hoje há uma polêmica, entendeu? Do ponto de vista sanitário, é óbvio que a gente reivindica, mas a gente sabe o que é o mercado de trabalho, enfim, uma série de coisas. Mas essas lutas foram essenciais para marcar os direitos trabalhistas básicos, mínimos, de todos os trabalhadores, mas principalmente das mulheres. E o que difere especificamente os direitos das mulheres aí na CLT que foram diferentes dos homens, né? Na questão da CLT em si, o que foi conquistado especificamente para mulheres? A jornada de trabalho, na época, né, era uma jornada de trabalho menor, depois foi fixada em 8 horas, a jornada regular. Como eu te falei, a proibição de trabalho insalubre, a proibição de trabalho noturno e a fixação da creche, né, que não foi exatamente em 1943, foi um pouco depois, mas a partir dessa fixação você tem se tiver mais de 30 mulheres acima de 16 anos, a empresa é obrigada a disponibilizar creche, seja no local de trabalho, seja pagando, né? É claro que isso, ao longo do tempo, foi alvo de N discussões judiciais. Por exemplo, a primeira delas foi se a fábrica era obrigada ou não a manter creche no local de trabalho. Isso aí você vai ter também uma outra conquista, que é o direito à amamentação, né? Os minutos correspondentes à amamentação. E aí, como é que você faz isso? Compatibiliza isso se a creche não é no local de trabalho. E recentemente, você vê que nada exatamente está conquistado e a gente pode relaxar, né? Sempre uma luta constante. Recentemente teve uma decisão, eu achei bem emblemática, porque pensa, por exemplo, um shopping, né? Uma refinaria é algo mais, né, mais concreto de você imaginar, porque está todo mundo ali na mesma planta. Agora, imagina um shopping. Cada unidade daquela é considerada de forma autônoma para o direito da mulher. Então, você vai ter várias lojas que, em si, não vão conseguir atingir o limite mínimo, certo? Agora, se você considerar a unidade produtiva, entre aspas, como um shopping center, não parece razoável que o shopping teria que ser obrigado, ainda que de forma condominial, ainda que dividido proporcionalmente pelos lojistas, a fornecer uma creche? Pois eu também acho, mas infelizmente o Supremo Tribunal Federal não concordou com isso, não. E na Constituição de 88, o que a gente consegue destacar também que foram conquistas de lutas feministas? Eu não sei se teve também algo que a gente pudesse abordar nos direitos trabalhistas ou principalmente direitos Sim, civis, né? muito, O que foi de muito. grande marco? É assim, você tem uma evolução, né? Os direitos em relação às mulheres, você tem uma evolução. Rapidamente aqui, só para a gente situar o quanto a gente, às vezes, acho que as novas gerações ficam assustadas, né? Quando a gente fala, mas, por exemplo, o voto mesmo, as mulheres brasileiras conquistaram só em 1932, certo? Até mais ou menos o começo do século,
as mulheres só podiam entrar em faculdades se tivessem autorização de seus pais ou maridos. Em 1962, a gente tem o Estatuto da Mulher Casada, que é a primeira vez que há uma permissão, uma posição jurídica menos desigual, e uma permissão para trabalho, sem autorização do marido, né? Tornar-se economicamente ativa sem autorização do marido, isso é de 62. Poder receber herança também é de 62. Direito sobre os filhos, podendo requisitar em caso de separação, só fazendo parênteses, vale lembrar que a lei do divórcio é só de 1977. O que tinha antes, lá em 1916, era a lei do chamado desquite, que você tinha só permissão para a mulher não habitar a mesma casa que o homem, mas você não tinha fim do casamento, e também, se ela saísse, ela não tinha direito à guarda das crianças, dos filhos, né? Então, tudo isso foi em 62 com o Estatuto da Mulher Casada. Em 77 vem a lei do divórcio. De 85 é a primeira delegacia da mulher na Sé, em São Paulo. E em 88 é muito importante porque é a primeira vez que no Brasil você tem os direitos fundamentais escritos como fundamento do Estado brasileiro e uma igualdade concreta. Certo? Você tem, inclusive, o direito de salário igual para trabalho igual. E, só a título de curiosidade, tem um documentário muito bom mostrando como a unidade que foi feita entre todas as deputadas constituintes naquele momento, que foi chamado de forma até jocosa, estereotipada de lobby do batom, está no YouTube, para vocês olharem, para vocês analisarem o seguinte: houve uma ampla unidade de mulheres de vários espectros ideológicos naquele momento para lutar por conta disso, estabelecer o mínimo, que a igualdade, sociedade justa, livre, igualitária, que o casamento, que a união estável tinha também o mesmo efeito do casamento, que, né, direito a salário igual para a mesma função, e uma série de outras questões. Isso foi lá as mulheres lá de 87, de 86, de 87, que lutaram bravamente para que isso pudesse existir. Então, vale muito a pena vocês analisarem. Agora, só para ver como realmente nada está completamente garantido, a lei que estabelece multa para empresas, onde for descoberto, né, onde através da fiscalização do Ministério do Trabalho ou do sindicato for descoberto salário desigual para mulheres da mesma função, a lei que estabelece multas a serem aplicadas por essas empresas, penalidades, só foi existir em 2023. Tá? Então, veja, a gente às vezes consegue, agora a efetividade é que estão elas. Por isso é que a gente sempre repete, é sempre uma luta constante, tanto para determinar esses direitos, para eles serem positivados na forma da lei, quanto para exigir a eficácia deles. Até porque tem temas que parece que se arrastam por anos e anos, como você colocou, por exemplo, a questão do assédio, né? Que já era uma das lutas, né? Lá de trás e segue sendo, né, uma das lutas, né? E eu queria puxar para esse tema, para aproveitar também a sua presença aqui para a gente entrar de explicar o juridiquês, né? Assim, a que ponto que a gente está hoje na questão do assédio, né? Porque muito se fala, mas ainda tem muitas dúvidas. Principalmente, por exemplo, o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual, quando eu posso denunciar, o que é crime, o que não é. Você poderia nos explicar um pouquinho sobre como que está essa questão atualmente, judicialmente, né? Principalmente aqui no ambiente de trabalho? Tá. Isso é importante para analisar o seguinte: assédio moral. Nós não temos, infelizmente, no Brasil, uma coisa. Existe uma construção jurisprudencial e algumas leis municipais, mas a gente não tem ainda uma formação legislativa unânime que defina o que é assédio, certo? Agora, é isso que eu estava te falando. Em 2017, as mulheres paralisaram as atividades na fábrica têxtil por conta disso. Não é? Mas você tem como algo mais ou menos unânime na doutrina que o assédio, aí eu estou falando do assédio moral, certo? Depois nós vamos para o assédio sexual, que o assédio moral é a exigência fora dos parâmetros legais e de forma insistente de um superior hierárquico contra
um subordinado, com vistas a desestabilizar, a humilhar, a tornar a vida daquela pessoa naquele ambiente de trabalho insuportável. Há uma diferença, por exemplo, do que tem nos Estados Unidos, porque aqui a gente só tem o chamado assédio moral vertical, que seja superior e hierárquico para subordinado. Agora, tem outras construções sendo feitas fora do Brasil, por exemplo, que fala sobre o assédio moral entre trabalhadores que não necessariamente têm hierarquia. E isso acontece no local de trabalho, se você imaginar que o patrão não é só patrão sozinho, o supervisor também não faz esse papel nefasto sozinho. Tem vários outros que são da panela do mesmo assediador, certo? E o assédio, ele nunca é uma coisa só de uma pessoa. Ele sempre se prevalece de um ambiente organizacional que facilita aquilo. Então, vale lembrar que muitas empresas têm o que a gente chama de assédio moral organizacional. Ou seja, são metas impossíveis, são metas humilhantes, são condições de trabalho degradantes, onde a maioria são mulheres, e que se prevalece disso porque você não tem um eco para aqueles trabalhadores, aquelas trabalhadoras poderem denunciar isso de forma segura. Eu acho, vale lembrar que, assim, fala-se muito em compliance, fala-se muito em ESG, é tudo muito interessante, eu estudo bastante isso, porque é uma forma da gente falar a linguagem das empresas e tentar discutir um ambiente mais ou menos insalubre para os trabalhadores. Mas ainda é uma resistência muito grande em relação a isso. O assédio sexual já é outra coisa, né? O assédio sexual é você utilizar... A definição de crime é essa, você utilizar da sua posição hierárquica para exigir favores sexuais da sua subordinada, certo? Isso tinha colocado aqui e fugiu agora, peraí. 216 do Código Penal. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, certo? 216A, que é o que está definido. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao cargo ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena de detenção é de 1 a 2 anos. Então, você tem essa definição como crime, essa é a diferença básica do assédio sexual e do assédio moral. Você não só tem uma figura já contemplada pela jurisprudência, como você tem a figura da tipificação como crime, certo? Mas a parte da prova é algo realmente muito difícil, que a gente trabalha muito. E só para encerrar, a coisa é de tal forma mundial que a Organização Internacional dos Trabalhadores, ela tem convenções. Essas convenções, os países membros podem ratificar ou não. O Brasil começou essa ratificação agora, recentemente, em final de 2023. Em 2019, a OIT fez a convenção, voltou à Convenção 190, que se propõe a erradicar toda forma de violência e assédio no local de trabalho. E é uma convenção muito interessante. Vale muito a pena dar um Google e ler, porque é muito interessante. E agora, a norma regulamentar número 1, que é a NR1, que determina todo o suporte para as outras normas regulamentares do Ministério do Trabalho, também vai passar a exigir que as empresas identifiquem, avaliem e gerenciem os riscos psicossociais no local de trabalho. Ela vai começar a valer em maio agora, de 2025. Então, isso é uma arma muito importante, uma ferramenta muito importante na mão dos defensores de trabalhadoras, das entidades sindicais que nós temos. Legal. E outra dúvida aqui, também pesquisando aqui um pouco, porque eu também acho que é uma dúvida constante, o assédio sexual, ele não precisa chegar ao ato sexual ou ter toque, né? Por exemplo, aquela cantada, aquela insinuação, isso já é considerado um assédio sexual ou é um assédio moral? Então, essa parte das insinuações, cantadas insistentes, ela fica como ilícito trabalhista, digamos assim. Porque quando você fala de crime, você está falando, na nossa sociedade, de um patamar maior, entendeu? Você está, entre aspas, potencialmente privando alguém de sua liberdade. Então, o tipo penal, ele estabelece todas as condições que precisam existir para que ele seja considerado crime. Então, você vai ter
constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo da sua condição de superior hierárquico, certo? Então, tudo isso tem que estar presente. Aquela cantada insistente, chula, humilhante, às vezes, do colega que não tem essa hierarquia, talvez não seja considerado crime, mas não por isso vai ser menos combatida no ambiente da legislação trabalhista, que aí realmente você não tem essa exigência necessária para a configuração de crime. É um pouco mais aberto a fim de proteger a mulher. Certo, certo, entendi. E Michele, queria puxar um pouquinho aqui, aproveitar a sua presença também, né? Puxar para a nossa realidade aí de dentro da refinaria também, né? Como que está a absorção desse assunto, né? Da questão do assédio, se existem muitos relatos, existem muitas dúvidas, né? E o que está sendo feito, né, dentro para dar apoio a essas trabalhadoras, né? Qual que é a sua visão aí que você gostaria de trazer desse tema de dentro da refinaria? Primeiramente, Raquel, eu gostaria de convidar a Fabi já para um próximo episódio para vir aqui conversar, bater um papo com a gente sobre a NR1, que é um tema também que interessa muito aos sindicatos, né? Eu acho que é uma lei que precisa ser muito difundida, estudada, analisada, divulgada aí para os trabalhadores, né? E voltando à sua pergunta, infelizmente é lastimável, né? Os relatos de assédio em refinarias, e não só em refinarias, mas em toda a Petrobras, são numerosos e preocupantes ainda. As denúncias, elas chegam para o sindicato de várias formas, né? Em grupos de WhatsApp, através de telefonemas, de e-mails, denúncias anônimas, chegam tanto para a diretoria do sindicato quanto para a nossa Secretaria de Combate às Opressões. Então, a gente tem um volume, mesmo com todo o trabalho que a Petrobras tem feito, tem um volume grande de denúncia, e a gente sabe, tem certeza que esse volume ainda é um volume suprimido, porque a vítima, ela se sente amedrontada, se sente envergonhada, se sente coagida em denunciar. Então, a gente sabe que mesmo com essa quantidade significativa de denúncias que o sindicato hoje recebe, essa questão do assédio ela ainda é muito grande. As empregadas elas compartilham diversos episódios de assédio sexual e assédio moral cometido no ambiente de trabalho, né, por superiores hierárquicos e também por colegas de trabalho, né, como a Fabi explicou para a gente aí, que legalmente não se caracteriza como crime, mas infelizmente a gente ainda tem muito isso dentro do sistema Petrobras, né? E não para por aí. Em outras unidades, né, esses relatos incluem situações muito extremas, como o caso de necessidade de colocar cadeiras na porta para se proteger à noite nas plataformas. Tem relatos de outras unidades que teve caso de abuso sexual dentro das instalações da empresa. E mesmo a Petrobras, falando com mais propriedade da Revap, ela tem tomado iniciativas combativas e educacionais para combater essa prática, mas ainda não se mostraram suficientes para extinguir esse mal. Diante dessa realidade, né, o Sindicato de São José dos Campos ele tem atuado de forma incisiva para apoiar as trabalhadoras e combater o assédio. Eu vou citar aqui algumas das nossas ações que são praticadas principalmente pela Secretaria de Combate a Opressões, né? O sindicato ele mantém sempre denúncias e mobilizações, a gente incentiva as trabalhadoras a denunciarem os casos de assédio e tem mobilizado os trabalhadores de forma geral para aprovar moções de repúdio contra a misoginia e o machismo estrutural dentro da refinaria e na própria Petrobras como um todo. A gente tem efetuado reuniões e estudos, né? Após as mobilizações, o sindicato ele se reúne com a gerência da refinaria, onde o assédio foi denunciado, para discutir as denúncias e propor ações concretas. A gente teve um ganho muito positivo, por exemplo, na Revap, depois da atuação do sindicato, foi contratada uma empresa externa para realizar um estudo de ambiência e identificar lideranças que promovem o assédio. Isso para a gente foi
um ganho muito grande, né? O sindicato ele pratica também a escuta ativa, apoio jurídico e psicológico. A gente oferece orientação às trabalhadoras para registro na ouvidoria da Petrobras. Muitas delas têm medo e não sabem como fazer. A gente oferece apoio jurídico às vítimas de assédio. Além disso, é um serviço de atendimento psicológico para acolhimento. Essas ações são fundamentais para criar um ambiente de trabalho mais seguro e respeitoso para todas as mulheres. Legal, realmente eu acho que a questão das denúncias ainda é uma questão, né? Porque acho que a nossa sociedade sempre reprime muito, aí a gente pode observar que é sempre assim, né? Ou a mulher está mentindo, a gente tem uma questão aí muito forte de descredibilizar, né, a vítima. Você tem também algumas outras práticas, Fabi, assim, até mesmo na sua vivência, experiência que incentivem as mulheres a falar, a denunciar? O que a gente pode fazer nesse sentido para encorajar que mais mulheres, né, falem o que está acontecendo, ou o que elas podem fazer para também se sentir mais seguras, né, na hora da denúncia, se é gravação, se é salvar mensagem, enfim. Como que a gente lida com essa descredibilização, né, da vítima, né, na hora dela fazer uma denúncia, né? Então, é exatamente o que você falou. O TST, todos os tribunais superiores sabem, de cor e salteado, que o assédio é feito, em sua maioria, no ambiente privado, muito só entre assediador e assediada, né, na maioria das vezes. E, evidentemente, depende fundamentalmente de prova, certo? Nós estamos falando, então, de gravação telefônica. Hoje em dia tem uma infinidade de aplicativos que podem fazer isso. Quando é de gravações telefônicas, gravações, inclusive, de áudio, às vezes, no local onde você está, tem determinados aplicativos que podem potencializar o som do celular a ponto de você conseguir gravar, não necessariamente só uma chamada telefônica, mas uma conversa ambiental. Cópia de mensagens eletrônicas, seja de e-mail, seja de WhatsApp, bilhetes escritos à mão, ainda que anônimos, entre várias aspas, e relatos de testemunhas, que é o mais complexo. E vale lembrar que quando é um contexto em que a mulher vai defender um direito próprio, não há nenhum impedimento a esses tipos de gravações, entendeu? Não são consideradas provas ilícitas. É considerado prova ilícita se for um terceiro, sem autorização judicial, gravar, mas a pessoa que está sofrendo uma violência no trabalho, um ilícito trabalhista ou um ilícito criminal, inclusive, ela tem todo o direito de se defender e várias outras formas de poder provar isso, tá? Então, eu já tive muito print de WhatsApp, já tive muito conversa gravada, e, evidentemente, até relatos de testemunhas que já tenham saído da empresa, também foram validadas em juízo. E não é porque não é crime em algumas questões, certo? Como, por exemplo, quando a gente falou, se não tiver a superioridade hierárquica, não é considerado crime. A gente, às vezes, fica muito dependente da dimensão criminal, que ela tem que ser, por essência, tem que ser a exceção das questões. Você não consegue resolver inclusive, é uma luta que a gente tem tido dentro do próprio movimento feminista, porque você teve o pacote antifeminicídio, por exemplo, que aumentou a pena do feminicídio para 40 anos. E aí a gente vai ver os índices depois, se isso vai surtir efeito ou não. Na nossa opinião, não é isso que surte efeito. É uma efetividade da norma, é uma efetividade em defender direitos. Então, só como sugestão, as CIPAs são instrumentos vitoriosos, na maioria das vezes, não estou falando do caso do Sindipetro, que eu já conheço, faz um excelente trabalho para a CIPA, mas às vezes ele é muito menosprezado. Então, agora com a CNR1, a CIPA tem o dever, inclusive o nome das CIPAs, desde o ano passado, é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, por exemplo, a mulher, para ela fazer uma denúncia na ouvidoria, necessariamente ela precisa se qualificar, certo? E aí é que entra o problema. Quem garante que essa mulher, principalmente se for terceirizada, não vai ser demitida? Ele é o lado mais
fraco da corrente. Agora, se a denúncia é levada, se várias denúncias, no mesmo sentido, mostrando coerência, são levadas para um ambiente que possa acolher essas mulheres, garantindo a elas que a luta vai ser coletiva e não individual, eu acho que esse é o grande ponto, eu acho que a gente começa a traçar um ambiente mais favorável para isso. Sermos nós, o movimento sindical, esse espaço de acolhimento que a Michele falou, para que a gente consiga elaborar dossiês, elaborar de forma bastante competente e usar os mecanismos que a gente tem de uma empresa enorme como a Petrobras para responsabilizar, sim, responsabilizar a empresa, as chefias, a supervisão, enfim, toda a cadeia produtiva que é conivente com isso. Legal, Fabi. E também aproveitando, que você citou também algumas práticas, se você também quiser, eu não sei se no Centro Dandara vocês também têm esse atendimento, a questões de assédio à vítima, se quiser também contar um pouquinho para a gente, a Mi conversou aí um pouco do que o sindicato está fazendo, se você também quiser falar sobre esse projeto que você também é representante, né, do Centro Dandara e que ele está lidando nessa questão e outras questões também? Nossa, isso é algo que eu tenho muito orgulho de fazer parte do Centro Dandara de Promotores Legais Populares, que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade. E não só violência doméstica, né, como a maior parte dos dados que a gente consegue são ligados à violência doméstica, mas existem várias outras questões ligadas ao trabalho, à vulnerabilidade socioeconômica, inclusive, que a gente faz um acolhimento, uma escuta ativa e procura mecanismos dentro das políticas públicas existentes no Estado que a gente possa assessorar, né, acolher de fato essa mulher. Então, às vezes, no caso, nós estamos com um projeto agora de qualificação para emprego para mulheres. A gente exige, porque a própria lei discute que mulheres em situação de violência têm prioridade no Sistema Nacional de Emprego, isso nos programas de auxílio ao trabalho, PAT, por exemplo. Até na parte mais básica mesmo, que é não sei o que fazer. Né? A maioria das mulheres, estou sofrendo uma violência, seja no trabalho, seja em casa, seja com a família, não sei o que fazer. Nem entendo por onde começar. A gente faz todo esse trabalho de tentar entender e fazer um plano individual que não coloque a mulher como tutelada. Esse, assim, na maior parte é um grande problema. Muita gente falando o que ela tem que fazer, a ponto dela ficar até confusa. A gente tenta trazer a mulher para o centro da solução desse problema, para que ela entenda que não, ninguém vai fazer por ela, nós vamos fazer com ela. E não existe uma saída mágica. Então, por exemplo, ok, como política, falar denuncie, 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 mas será que essa mulher está pronta para denunciar? Será que ela está pronta para esse grau? Né? Às vezes não. Às vezes ela não está pronta, mas ela precisa de proteção. Então, toda essa parte de análise de riscos, em qual situação de risco aquela mulher ocupa. E se a gente, inclusive, nós temos um curso em Educação e Direitos que dá o nome ao nosso centro, que é Promotoras Legais Populares. É um projeto fantástico. Convido vocês a conhecerem. Toda terça-feira nós damos aula para mulheres, várias mulheres, basicamente mulheres que têm alguma proeminência nos seus territórios, né, que já fazem instintivamente esse trabalho de acolher e ajudar outras mulheres, e que precisam só, na verdade, se apropriar de conhecimento. A gente faz na Univap toda terça-feira, das 6h30 às 9h30, na sala 10. É um convênio que a gente tem, né, entre o Centro Dandara, Coletivo de Juristas Feministas, que eu faço parte, a Univap e o Jubileu Sul, onde a gente pega pessoas, né, das mais diversas áreas para darem uma educação na prática, uma educação popular em direitos e como defendê-los na prática para mulheres. E a gente convida todo mundo a conhecer, as aulas são abertas, existe um requisito mínimo de presença para ser certificada como promotora legal popular, mas as aulas são abertas para todas as mulheres. Legal, eu vou aproveitar, inclusive, o gancho aqui da educação que você está falando, que acho que é tão importante. Será que a educação é uma das respostas do porquê que, né, aqui falando aqui entre feministas, que a gente luta, a gente já conquistou tantos direitos, mas mesmo assim, como você mesmo ressaltou,
nunca parece que está tudo bem, né? Que está tudo ganho. Será que a educação seria um desses pontos que talvez ajude a, de fato, a gente alcançar uma equidade nos direitos, uma equiparidade salarial, assim, erradicar a questão do assédio? O que falta para isso sair do papel e ir para a prática mesmo? A educação seria uma das chaves? Quais as outras? Olha, a educação, para nós temos certeza de que, de fato, é uma das chaves. Só para fazer um gancho agora, todo mundo está sendo falada muito, eu assisti ontem, aquela minissérie da Netflix, Adolescência, onde ela traz a dinâmica do que os efeitos nefastos de uma educação que não é uma educação de letramento de gênero, de letramento racial, e também e que lugar que a escola de hoje ocupa e que lugar ela está sendo delegada, né, está sendo colocada pelo sistema. Então, assim, vejam, não vou dar spoiler, eu acho muito importante partir disso, por quê? Porque nós não temos, hoje, qualquer coisa que a gente tente colocar como grade curricular, para discutir com alunos e alunas, é uma grita generalizada porque tem a palavra gênero. Pra você ter uma ideia, as congressistas, deputadas, senadoras no Congresso Nacional têm evitado nos projetos de lei, nos pareceres, nos discursos, a palavra gênero. Por quê? Porque é um gatilho, vira um surto coletivo. Parece que tudo que fala-se de gênero, nós estamos contra a família, nós queremos perseguir, quando na verdade não tem nada disso. É o que a gente brinca, se eu chamar objeto de coar café e chamar coador, vai fazer diferença a função social dele? Não vai. Mas, infelizmente, tem esse gatilho de uma parte da população brasileira. Na nossa cidade, então, só para citar um exemplo, nós tivemos o ano passado, foi por conta de uma suposta denúncia, que na verdade não passou de um surto de um determinado vereador aqui de São José dos Campos, os livros Mulheres Cientistas, que traz mulheres de preeminência, né, da nossa sociedade na área da ciência, feito por uma juíza, inclusive, foi retirado, sobre a justificativa de que está incentivando a ideologia de gênero, né, que é a locução que eles adoram para atacar a gente, e incentivando o aborto, quando, na verdade, o livro nem falava sobre isso, né? Então, o contexto educação mexe com várias questões, com o que são as escolas hoje, qual é o conteúdo curricular, como é que está sendo levada essa questão na sociedade, porque não adianta você querer achar que o direito penal vai resolver problemas quando a base não consegue resolver. E outra questão que para mim também é muito importante, nós precisamos ver quais são essas mulheres que estão sofrendo mais, né? Porque não é verdade que todas estão sofrendo do mesmo jeito. Se você analisar os dados do Fórum de Segurança Pública, Fórum Nacional de Segurança Pública, que é uma entidade, várias entidades independentes que formam o fórum, e a cada 2 anos eles têm a pesquisa Visível e Invisível. Quem são as mulheres que morrem de feminicídio? 67% são mulheres negras, mulheres racializadas. Quem são as crianças, meninas e as mulheres vítimas de violência sexual? Também mulheres racializadas. Quem são as mais pobres? Mulheres racializadas. Quem são as mais desempregadas ou mais em trabalhos precários? Também mulheres racializadas. Então, assim, para citar uma grande, né, Angela Davis, que inclusive várias vezes também citou uma outra grande nossa brasileira, que é Lélia Gonzalez, né? A liberdade é uma luta constante. E nesse caso, nós não vamos conseguir sair do lugar, ou pior do que isso, né? As mulheres não racializadas, as mulheres brancas, vão colher frutos como estamos colhendo, mas a parte mais frágil, mais vulnerável da nossa sociedade, que é cravejada de forma interseccional pelo racismo, pela violência de gênero, essa vai puxar os dados. Então é importante a gente analisar quem é que está morrendo, quem está sendo excluída, e começar a enxergar que há uma prioridade, uma necessidade urgente da gente tratar os assuntos como uma coisa só. Não dá para discutir contra o assédio sexual sem discutir o lugar que as mulheres negras ocupam dentro da Revap, dentro das terceirizadas da Revap, dentro da limpeza da Revap e todas as outras, todos os lugares da nossa sociedade. A gente não vai resolver um problema sozinho, né? Exatamente.
Não tem como você apertar um botão de cada vez. Muito legal, Fabi. Nossa, uma aula aqui, né, Michele? Tô só ouvindo. Muito bom mesmo. E também que a gente tem tantos desafios, né? Isso é uma luta constante. A liberdade é uma luta constante. Eu queria agradecer muito aqui a sua participação e a sua aula, Fabi, nos encheu de detalhes. Já fica aí aberto, então, um convite para o próximo, né, Michele, que ela falou aqui, para a gente marcar e continuar o papo. Foi muito rica mesmo a sua participação, Fabi. Muito obrigada, viu? Tá sempre muito bem-vinda, Fabi. Opa, já está aceito. Já está aceito o convite. A gente sempre gosta muito de prosear. E Mi, também muito obrigado por trazer esse olhar de dentro da refinaria, né? Que a gente segue escutando e segue na luta para escutar cada vez mais, né? Dessas mulheres, né? Do que está acontecendo e o que a gente está fazendo. Né? Obrigada, eu que agradeço. Eu acho que é muito importante esse tipo de bate-papo que a gente tem. A Fabi deixou bem claro, né? Que assim, quantas de nós somos inviabilizadas, né? As mulheres, elas tem uma luta diária, né, no dia a dia, e o histórico de discriminação, assim, por mais que a gente tenha conquista, ele vai se perpetuando, né, vai aparecendo cada coisa. E dentro de um universo como a Petrobras, que existem diversas mulheres, né, nós somos só 17% das mulheres hoje na Petrobras, e existe uma gama de trabalhos, de serviços que são realmente invisíveis, que são as empregadas terceirizadas, as empregadas que trabalham na limpeza e que não têm voz ativa. Então, o papel do sindicato é tentar fazer com que essas pessoas se encorajem a denunciar, se encorajem a falar, né? E nosso trabalho é de formiguinha, mas a gente acredita que está no caminho certo. Muito obrigada, Fabi, pela sua aula. Foi muito gratificante para a gente te escutar e ter essa visão jurídica também das coisas. Será muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. O Petrocast de hoje, então, fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou a Raquel Lima e a edição é do Lucas Assani. Obrigado e até mais!